Então, eu vou continuar a falar sobre finanças nas organizações. E esses vídeos são vídeos introdutórios, em que eu falo das finanças de uma empresa, tá bom? Se você está curtindo esses vídeos que eu estou postando, clica na mãozinha, dá um like aí embaixo para eu saber, tá legal? Beleza. Eu vou falar neste vídeo sobre o planejamento financeiro de curto prazo, tá? Planejamento financeiro de curto prazo. E eu vou começar falando sobre o que é planejamento. O que é planejamento, gente? O que é planejar? Eu posso falar que planejar é estar no presente e prever o futuro que eu quero e consigo alcançar. Por exemplo, eu vou planejar uma viagem, tá? Tá, mas eu tenho que saber para onde eu quero ir. Então planejar é definir o rumo a tomar para alcançar uma meta pré-estabelecida, tá? Eu estou no ponto A, tá legal? E tenho que chegar no ponto B. Tá certo? Que rumo, que direção, que caminho eu vou tomar? Tá certo? Então, eu vou para cá? Não. Eu vou para lá? Não. Eu vou em direção à minha meta. E na empresa, como se faz? Como que faz na empresa? A empresa estabelece suas metas e define o que vai fazer para alcançar essas metas. Tá legal, mas o que é meta? Né? Uma meta é um objetivo quantificado e com prazo definido. Ou seja, meta é igual objetivo quantificado mais prazo definido. Tá bom? Aí eu pergunto, será que as metas da empresa em que você trabalha estão sendo bem definidas? Vou dar exemplos e nós vamos ver se são metas bem definidas ou não. Tá? Primeiro, aumentar as vendas. É uma meta bem definida? Não. Aumentar as vendas em quanto? Em 10%? 20%? O objetivo não está quantificado. A empresa tem que definir, quantificar o objetivo para que ele se torne uma meta. Tá? Mas vamos supor que ela definiu, vou aumentar as vendas em 10%. Mas em que prazo? Em 1 ano? Ou em 6 meses eu já vou ter alcançado essa meta? Tem que definir o prazo definido. Então olha lá, meta é igual ao objetivo quantificado mais prazo definido. Tá? A partir daí, com a meta definida, eu passo a definir quais as estratégias e táticas que eu vou usar. Tá? Para emagrecer, eu vou fazer dieta e fazer exercícios, por exemplo. Com a empresa, a mesma coisa. Para alcançar suas metas, a empresa precisa pensar quais táticas eu vou usar, quais estratégias eu vou usar, o que eu vou fazer para alcançar as metas. Um exemplo, meta da empresa, dobrar as vendas neste ano. É um objetivo quantificado num prazo definido. Tudo bem, legal. Mas quais vão ser as táticas? Investir mais em marketing e propaganda? Atender melhor contratando mais vendedores? Aumentar a abrangência das vendas, vender em mais lugares? Criar novos produtos, diversificar a linha de produtos? Eu vou ter que definir essas táticas. Tá bom? Então, depois de definir as metas, a empresa tem que definir as táticas. E mais, as táticas têm que trazer resultado. Não adianta a empresa dobrar as vendas e se no final não aumentar o lucro. Tá? Vamos supor que a empresa pagou uma propaganda na televisão que custou milhões, mas que não trouxe o aumento das vendas que compensasse isso. O resultado vai ser ruim, não é? Então, o planejamento tem que ser bem feito, porque se as despesas superarem as receitas, vai haver prejuízo. Tá bom. E como fazer esse planejamento para alcançar um resultado positivo? O lucro. Na empresa existem 2 tipos de planejamento. O planejamento de curto prazo e o de longo prazo. Tá? O planejamento de curto prazo normalmente tem um período de quanto? De 1 ano. E é realizado através do orçamento. Tá? E o planejamento de longo prazo, ele se estende por vários anos. Vamos ver o exemplo do governo. Ele tem o planejamento de curto prazo, que é a Lei Orçamentária Anual, a LOA, o orçamento anual. E o governo também tem que elaborar o plano plurianual, que faz o planejamento de longo prazo, geralmente de 4 anos. Então nós temos 2 tipos de planejamento, o de curto prazo e o de longo prazo. E nós vamos entender o primeiro tipo de planejamento, que é o planejamento de curto prazo. Tá? É o que nós vamos ver, planejamento de curto prazo. Tá? E qual é a principal ferramenta utilizada para fazer o planejamento de curto prazo? É o orçamento. E o que é o orçamento? No inglês, budget.
No dia a dia, quando nós falamos em orçamento, estamos falando em cotação de preço. Tá? Eu peço um orçamento de um serviço para um profissional, o conserto de um equipamento da empresa, por exemplo. O profissional vai prever os gastos com material e mão de obra, não é isso? Então é um orçamento. Um orçamento é uma cotação de preços. Mas o orçamento empresarial não é só isso. O orçamento empresarial não prevê só os gastos. Então o que é o orçamento empresarial? O orçamento empresarial é a previsão das receitas, dos gastos e do resultado, ou seja, lucro ou prejuízo para um determinado período, que geralmente é de um ano subdividido em 12 meses. Tá? Então o orçamento empresarial é o quê? É a previsão de receitas e gastos. Tá bom? E por onde tem que começar a elaboração do orçamento? Gente, eu vou começar a elaboração do orçamento pelos gastos ou pelas receitas? O orçamento começa pela previsão das receitas. Tá? E por quê? Me responde aí. Como a empresa vai saber quanto que ela vai gastar com a compra de mercadoria se ela não tiver uma previsão de quanto vai vender? Né? E se ela comprar muita mercadoria? Vai sobrar e ela não vai poder pagar. Tá? E se ela comprar pouco e faltar mercadoria? Também não vai dar certo. Então ela tem que saber quanto vai vender antes. O orçamento tem que começar pela previsão das receitas. Tá? A empresa faz uma previsão de sua provável receita e com base nessa receita ela prevê quanto que ela vai ter que gastar, quanto que ela vai ter de gastos, tá bom? E como a empresa faz essa previsão das receitas? Um dos modos de se fazer é com a linha de receita, que utiliza as receitas do ano anterior e prevê uma receita provável, tá bom? Beleza. Mas quem organiza o orçamento? Numa empresa de grande porte, quem organiza o orçamento é o departamento financeiro, chefiado, como bem me lembrou meu amigo Renato Peixoto, pelo CFO, Chief Financial Officer, CFO, o diretor financeiro, tá bom? E o departamento financeiro tem duas grandes áreas, que nós já vimos nos vídeos anteriores, tá? A tesouraria e a controladoria. A tesouraria, onde o responsável é o gerente financeiro, com o caixa da empresa, o contas a pagar, o contas a receber. E a controladoria, onde o responsável é o controller. Lembra? Então. E dentro da controladoria, nós temos a área de orçamento, que organiza a realização do orçamento. Vamos a um exemplo simplificado de orçamento. Tá? Nós temos aqui as receitas, tá? Nos meses de janeiro, fevereiro, março e assim vai. Tá bom? Beleza. Mas como é que é feito? Nós temos as receitas. Receitas operacionais, não operacionais, financeiras, aquela que nós vimos lá nos vídeos anteriores, certo? Então vamos supor que essa loja aqui, a nossa sempre usada sapataria, ela venda 27 mil no mês. Ela tem uma previsão de vender 27 mil no mês de janeiro, tá? Eu estou fazendo o orçamento e falo assim, ó, eu acho que em janeiro, né, eu vou vender 27 mil. Beleza, tá bom. Quanto que eu vou? Aí eu vou fazer assim, quanto é que eu vou prever, né, projetar de gastos nesse mês de janeiro? 24 mil, divididos em quê? 18 mil no CMV. Tá. O que é CMV? CMV é custo da mercadoria vendida. Vamos dizer, se você vendeu um sapato a R$ 27 cada um, tá? Quanto que ele custou para você? Ele custou 18, vamos dizer, tá? Então, esse custo que a mercadoria que você vende tem é o chamado CMV, custo da mercadoria vendida. É quanto a mercadoria custou, tá certo? Então, nós temos aqui, tirando das receitas, nós tiramos o quê? O CMV, que é quanto a mercadoria custou, tá bom? Tiramos as despesas administrativas, né? Tiramos as despesas financeiras, que aqui vamos esperar que seja zero, não vamos pagar juro de nada, tá certo? Vamos tirar os tributos de 1.000, então somando 18 com 5 com 1, 18 mais 5, 23, mais 1, 24, tá? Então os gastos, todos esses gastos aqui, eles vão ser quanto? 24 mil. Tirando receitas menos gastos, nós vamos ter o quê? O resultado de 3 mil, tá certo? Então é isso. Tá, agora no mês de fevereiro, qual vai ser a previsão? Eu vou projetar que eu vou ter uma venda de 30 mil, vou ter uma venda maior, porque, sei lá, período de pré-escola, então vou ter uma venda de 30 mil.
Quanto que vai custar minha mercadoria? 20 mil, tá bom? Despesas administrativas, 5 mil e tributos, 1.500. Somando isso, vai dar o quê? Vai dar os 26 mil que estão aqui. 30 menos 26.500 dá 3.500 de lucro. Então, receitas menos gastos vai dar o resultado. Tá certo? Esse é um exemplo simples, bem simplificado de orçamento, tá? E depois disso tudo, durante o ano, o departamento financeiro ele vai fazendo o controle. Ele acompanha a execução do que foi planejado no orçamento. Ele compara o orçado com o realizado. Então o orçamento não é só um instrumento de planejamento, mas também é um instrumento de controle, tá? O orçamento ajuda a controlar se o realizado condiz com a previsão, com o previsto, tá bom? Definindo isso bem, o que é o planejamento? O planejamento ajuda a empresa em definir o rumo em direção a uma meta pré-estabelecida e o controle ajuda a não desviar dessa meta, tá bom? Beleza, então o que nós vimos nesse vídeo, gente? Nós vimos o que é o planejamento e o que é o orçamento, que é um instrumento de planejamento de curto prazo, tá? Então, gente, parafraseando meu amigo Josiel Barbosa, nós só podemos superar as carências que todos nós temos dividindo o que nós sabemos. Tá certo? E eu espero ter compartilhado um conteúdo importante para você. Tá bom? Mande, por favor, comentários e sugestões. Se você gostou, curte e dá um like aí embaixo. E se quiser receber outros vídeos, se inscreva no canal e ative o sininho, tá bom? Obrigado pela atenção e um forte abraço a todos. Tchau.